Porém, o item 3, decisão não terminativa, altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para autorizar a dedução das despesas com cuidadores domiciliares de idosos da base de cálculo do imposto de renda de pessoas físicas. A autoria é desse presidente. Esse projeto tem a minha autoria, senador Valdemir Moca, o relator o senador Paulo Davim. O relatório é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 57 de 2014. A votação será simbólica e eu concedo a palavra ao senador Paulo Davim para proferir a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Veio ao exame da Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei do Senado, PLS número 57 de 2014, de autoria do senador Valdir Moca, que tem por objetivo permitir a dedução das despesas com cuidadores domiciliares de idosos da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas. Para tanto, o autor propõe a inclusão da categoria pagamentos efetuados a cuidadores domiciliares de idosos, as demais categorias de pagamentos relacionados na linha A do inciso 2 do artigo 8º da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que define a base de cálculo do imposto de renda de pessoa física devido no ano calendário. Em sua justificativa, o autor argumenta que, em razão de diversos fatores que arrola, nossos tempos experimentam um significativo aumento de expectativa de vida, o que vem a tornar as despesas com cuidados aos idosos o item constante da pauta de gasto das famílias brasileiras, visto que, dentre os que vão envelhecendo, é estatisticamente possível a existência de grupos de pessoas que apresentam algum grau de incapacidade física ou mental. Os cuidados com tais pessoas são perenes e elevados, e, no mais das vezes, geram gastos que desequilibram o orçamento familiar. O autor prossegue observando que diversos tipos de despesas com cuidados à saúde já podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas e conclui não haver razão para que não o possam ser aquelas despesas feitas com cuidadores de idosos. Por fim, aduz que a medida certamente trará grande alívio ao orçamento das pessoas idosas portadoras de incapacidade e de suas famílias. Após sua apreciação por esta comissão, o PLS 57 de 2014 conseguirá, para apreciação, um caráter terminativo da Comissão de Assunto Econômico. Não foram apresentadas emendas a este colegiado. Análise. Conforme os termos do inciso 2º do artigo 100 do Regimento Interno do Senado, compete à Casa opinar sobre a proposição que diga respeito à proteção e defesa da saúde, o que torna regimental a sua apreciação da presente matéria. Não se deixam observar óbice de juridicidade e de constitucionalidade. No que diz respeito ao mérito, não temos como não concordar com as razões trazidas pelo autor em suas justificações. O envelhecimento da população brasileira, fato amplamente comprovado, é função da melhoria de suas condições de vida e o Estado detém meios para assegurar que tais melhorias não se neguem a si mesma, ao causar problemas econômicos de difícil solução. Também é sabido que a Constituição Federal de 88 inaugurou novos tempos em nossa sociedade, tempos de justiça social em que o Estado tem assumido cada vez mais funções de justiça distributiva. Nesse sentido, é bastante razoável equiparar as despesas com os cuidadores de idosos àquelas outras ligadas ao tratamento da saúde, que já estão no inciso 2º do artigo da lei que ora se busca alterar. Antes de passar ao voto, faço apenas um comentário, senhor presidente. Eu acho essa lei extremamente importante, uma iniciativa extremamente execuível e até do ponto de vista econômico, porque sairá muito mais barato para o Estado, quando eu digo Estado em senso lato, você permitir o abatimento do que se gasta com os cuidadores do idoso, do que facilitar um acidente doméstico com o idoso, que é muito frequente, é o que mais interna idoso no Brasil, são os acidentes domésticos, e aí sim, esse idoso vai ocupar um leito de UTI, vai ser internado, os gastos são maiores, enfim, é o tipo de uma matéria que favorece o Estado e economiza para os cofres públicos.
Portanto, de todas as análises que possam ser feitas, eu acho que essa matéria é absolutamente viável e execuível. Do voto. Em razão do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 57, 2014. Era só, senhor presidente. Continue em discussão para discutir, senador Cacildo. Olha, mais uma vez, Vossa Excelência iluminado, como sempre. E ao cumprimentá-lo com extensivo ao Vossa Excelência como médico, extensivo ao relator Paulo Davim, outro médico que entende da área, e analisando a gente se convence de que é um grande mérito em relação a isso. Porque a tendência hoje da longevidade, em função da ciência, da medicina, e os cuidados com as pessoas já que precisam disso, para evitar até os acidentes domésticos, incidentes, etc. e tal, exposto há pouco pelo senador Paulo Davim, essas pessoas que cuidam e de poder abater, então, os cuidadores de idosos, abater na base do imposto de renda, o Estado acaba ganhando com isso. E todos nós. E, inclusive, oferece-se um nicho de um mercado até para pessoas que gostariam de ver essa função. É uma espécie de um enfermeiro, de uma enfermeira, o cuidador de idosos, já evita muita coisa, previne. Olha, um grande mérito. Quero me solidarizar com essa proposta, Vossa Excelência, e com o relatório do meu senador Paulo Davim. Continua em discussão para discutir, senador Ciro Miranda. Senadora Ana Rita e depois Eduardo Suplicy. Senador Moca, a mim não surpreende vir de Vossa Excelência um projeto desse. Os projetos de Vossa Excelência são sempre bons projetos, pensando no social, não só pela sua condição de médico, mas também de uma pessoa que tem um olhar voltado para as assistências sociais. E o senador Paulo Davim explicou muito bem, o relatório dele é perfeito e ele ainda complementou quando fala do ônus que o Estado tem. E aí eu vou mais além. A gente, ao pensar no idoso, nós estamos também vendo, e o idoso é aquele que tem uma carga muito grande de medicamentos, um desembolso muito maior do que qualquer pessoa, o que é natural. Tem até um projeto da qual eu sou autor, que viria até complementar esse de Vossa Excelência, que seria o poder abater os medicamentos ou não de complexidade, mas sim de uso continuado, comprovadamente para os idosos também. Tudo que nós podemos minimizar vai ajudar e muito. É uma condição já muito difícil do idoso. E tenho a certeza que a Receita não fará óbice nenhum, porque isso é uma parcela ínfima para a Receita. E completando o que disse o senador Paulo Davim, que a economia vai ser muito maior do que a pouca arrecadação. Mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência. Agradeço ao senador Ciro Miranda, senadora Ana Rita. Eu quero parabenizá-lo como autor deste projeto, pela iniciativa, também parabenizar o senador Paulo Davim pela relatoria. Quero aqui ratificar todas as palavras que já foram ditas pelos colegas senadores. É uma matéria bastante importante, porque, para quem tem idoso dentro de casa, sabe dimensionar a importância de ter um cuidador de idoso. Mais do que nunca, as famílias hoje, as pessoas trabalham fora, as pessoas têm outras atividades e o idoso está vivendo mais. E ele não pode viver em casa só ou sendo cuidado por alguém que não é preparado para isso. E o cuidador de idoso é uma pessoa que passa por um processo de formação, de capacitação também para cuidar desse idoso. E não é apenas só evitar que haja acidentes ou apenas administrar uma medicação, enfim, mas é alguém que faz companhia, que dialoga, que evita que o idoso também entre no processo, muitas vezes, de depressão por falta de ter com quem dialogar. Então, é alguém que vai cuidar dessa pessoa de forma integral. E é mais do que justo que a família, que muitas vezes tem esse idoso, mas não tem condição financeira de bancar esse cuidador, tenha algum benefício. Então, eu considero o projeto bastante meritório. Então, parabéns, senador Moca, e parabéns, senador Paulo Davim, pela iniciativa. Muito obrigado, senadora Ana Rita. Senador Eduardo Suplicy. Presidente, senador
Valdemir Moca, quando a senadora Marta Suplicy, antes de exercer o Ministério da Cultura, esteve aqui trabalhando, ela promoveu nesta comissão algumas audiências com respeito a este tema dos cuidadores, e o projeto de Vossa Excelência, relatado pelo senador Davim, é muito consistente com as preocupações que ela havia, então, aqui colocado. Então, quero parabenizá-lo e colocar meu voto sim. Muito obrigado. Eu quero apenas agradecer as manifestações aqui e dizer que eu acho que, como autor, na verdade, as famílias, como disse a senadora Ana Rita, né, elas têm, as famílias que têm um idoso, e tem idoso que precisa de cuidado 24 horas, os 7 dias da semana. É de segunda a segunda. E são equipes que têm que se revezar muitas vezes, né? Então, isso traz um ônus realmente para as famílias, né? E se a família, assim como pode descontar o imposto de renda do médico, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, eu não vejo por que a gente não estender isso ao cuidador de idoso. Né? E sem falar na economia, é que um idoso que cai acidentalmente, tem uma fratura de fêmur, por exemplo, que é muito comum, né? E ele vai ficar hospitalizado, né? Aí com uma imunidade baixa, exposto, né? Então, na verdade, o cuidador domiciliar é fundamental. E nós vamos daqui para frente observar que a população brasileira, graças a Deus, felizmente, nós estamos aumentando essa estatística, tá? A longevidade, né? E isso nós temos que prevenir. E a forma de prevenir é dar condições para que as famílias possam cuidar de forma zelosa, né? Com condições dos seus idosos. Então, quero agradecer, estou encerrando a discussão e está aqui encerrada a discussão, em votação o relatório do senador Paulo Davim. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado número 57 de 2014. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão que lá será terminativa.